que aceitar. Inserir. Oh, Olá! olá, Mónica, olá, Débora. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem convosco? Também, ótimas. Aqui a fazer a live da Boa, escola hoje. boa. Muito entusiasmada. Que bom. Então, se calhar vamos começar. Também já temos aqui algumas pessoas a ouvir-nos e a ver-nos. Então, hoje o que nos traz aqui à nossa live é uma conversa que nos é muito querida, não é por acaso que eu hoje não estou sozinha também a fazer esta live e venho aqui com a Débora. Vamos conversar um bocadinho sobre Baby Science, o que é isto, a importância, os benefícios, a introdução, e para isso nós contamos aqui com a Sábula para nos passar todo este conhecimento. E nós vamos partilhar com todos aquilo que tem sido a nossa experiência aqui na Open Learning com crianças que umas, portanto, desde que chegam aqui ao pé de nós, olá! Está lá. Umas que chegam aqui ao pé de nós já com 6 mesitos e mesmo aquelas cujas famílias começam a praticar antes até de integrarem aqui a Open Learning. Por isso, como eu disse, eu hoje não vim sozinha, venho com a Débora, que é a nossa professora aqui na Open Learning e que tem estado a acompanhar os nossos mais pequeninos. Passo agora aqui a palavra à Sábula para nos falar então aqui um bocadinho do que é isto dos Baby Science. Sim, portanto, sou Sábula de Oliveira, sou a diretora do Baby Science Portugal e já sou instrutora desde 2009. Portanto, a representação cá em Portugal chegou em 2017, mas já antes tinha começado a praticar com pais, enquanto workshop, enquanto instrutora. E descobri este mundo gigante dos gestos e dos bebés poderem fazer gestos antes de conseguirem falar. E é disso que se trata o programa Baby Science. É ajudar os bebés numa fase em que não existe a fala, mas que existe um potencial gigante de fazer gestos. O programa surge nos Estados Unidos. E as fundadoras, investigadoras do desenvolvimento infantil, na área da psicologia, começaram a perceber desta naturalidade com que os bebés fazem gestos ou criam alguns gestos e estudaram a possibilidade de ajudar os bebés a fazerem mais gestos. E então, neste estudo, o que é que elas perceberam do potencial do programa? Que os bebés que fazem os gestos, que usam o programa Baby Science, falavam em média mais cedo do que aqueles que não usavam. Uma das grandes questões é o que é que vai acontecer à fala? Vamos ensinar gestos aos bebés e agora? E perceberam que é exatamente o oposto, ajuda e potencia a comunicação, logo potencia o desenvolvimento da fala. Aperceberam-se da redução de frustrações, o aumento da autoconfiança, o vínculo com os adultos que estão ao seu redor, apenas porque o bebê consegue transmitir de uma forma muito específica e muito eficaz exatamente aquilo que ele precisa transmitir. E estamos a falar de necessidades básicas, não é? De pedir comida, pedir água, pedir mais qualquer coisa do que está a precisar de comer. Estamos a falar de partilhar aquilo que ele está a ver, portanto, partilhar o seu mundo, partilhar aquilo que ele está a sentir. A minha filha está a querer mostrar os desenhos fantásticos. Partilhar coisas de que se lembram e há uma conexão que, de outra forma, o adulto não chegava lá tão facilmente. O adulto ia continuar a tentar adivinhar, não é? Há fases críticas em que o bebê tem um nível de compreensão tão alto, mas o nível de expressão é inexistente quase, não é? Eles, por mais que tentem, não conseguem. Estamos a falar
miúdos de 10, 11 meses, um ano, que já começam a compreender as coisas à volta. Nós temos bebés no ano a fazer recados. Nós dizemos, olha, vai pôr isto ao lixo, não é? Ou a bola atrás da porta. Portanto, o nível de compreensão é muito elevado. E a vontade de se expressarem, de falarem, começa a ser grande. Então, as frustrações de não conseguirem transmitir aquilo que eles querem são elevadíssimas. Então, entram aqui as birras, que não são mais do que os adultos que não compreendem o que o bebê precisa, e ele frustra, com razão, porque nós, enquanto adultos, nós pensamos, se nós formos a um país que ninguém nos entende, ficamos frustrados. Segundo, recorremos a gestos. É imediato. É isso que os bebês fazem. Então aqui, com o Baby Signs, nós estamos a dar a possibilidade de nos comunicarem aquilo que eles precisam nesta fase de grande frustração. Por isso é que um dos grandes benefícios é a redução destas frustrações, de eles nos conseguirem indicar num momento que nós não adivinharíamos. E aí nós temos tantos exemplos disso. Eu acho que tem muito, uma das coisas que nós ouvimos muito é, eu então que recebo aqui as famílias para fazer as visitas e tudo mais, tem muito a ver com, é uma expressão muito típica, eu já reconheço os diferentes choros do meu filho. Olha, houve uma vez que uma mãe me disse, mas eu já compreendo tão bem a minha filha, uma bebé de 11 meses. Não é? Porque nós temos pais que conseguem estar com os bebés em casa bastante tempo, há uma conexão maravilhosa, quase que já há ali uma sincronicidade entre ambos espetacular. Há um entendimento, sim, de quando o bebê está a precisar do seu leitinho ou quando pode estar incomodado e precisa de um colo. Não é? A nossa intuição é muito boa, principalmente se conseguimos passar este tempo de forma tranquila com os nossos bebés. No entanto, os bebés têm muito mais a comunicar além das suas necessidades. Há momentos que nós não adivinhamos aquilo que o bebê pode mesmo querer. Eu lembro-me de uma vez com a minha filha, com 1 ano, eu estava a tentar sentá-la no vinho do carro e ela não queria. Foi uma fase de muita resistência. Não quer pôr o cinto, esperneia, não é? Estica as pernas. E eu calmamente a tentar acalmá-la. E na altura ela gostava muito de uns bonequinhos, eu andava sempre com aqueles bonecos para a distrair, não é? O que é que ela faz? Ela tira o boneco e antes de começar um grande berreiro, um grande choro, ela olha para mim e faz um gesto de livro. E eu, queres um livro, filha? Peguei no livro, ela encostou-se, deixou colocar o cinto, tudo tranquilo. Que de outra forma eu iria saber o que é que ela estava a precisar naquele momento, se não fosse com gestos. Portanto, são momentos que salvam, são gestos que salvam estas pequenas situações e que nos conectam ainda mais com o bebê e o bebê connosco. O bebê confia mais no adulto que compreende, não é? E aqui o trabalho que vocês fazem é fantástico, não é? Por estarem a apostar no programa Baby Signs e poderem levar isso no vosso dia-a-dia, porque se temos benefícios de uma mãe com um bebê, um pai com um bebê, imaginem vários bebês. Então é isso, o interessante aqui também desta ótica, e a Débora vai partilhar já de seguida alguma da nossa experiência. O benefício é precisamente este, é nós conseguirmos estar a fazê-lo num contexto que não é só este contexto familiar, este contexto tão íntimo de quem tem exatamente este privilégio de estar de um para um, de estar muito tempo, de conseguir conhecer um outro ser humano, não é? E de ter aqui uma ligação e uma relação já muito mais profunda do que se calhar neste contexto seria expectável, mas a verdade é que a própria relação que nós temos com estas crianças vai muito na linha do que tu disseste, que é esta capacitação,
esta autoestima com que eles estão, esta tranquilidade de se poderem comunicar. Eu não preciso de falar para conseguir comunicar. Então, e elas aqui entendem, elas, as outras crianças, os meus pais, nas diferentes idades, e natural, sem que fosse preciso nós lhes passarmos este saber. Temos as nossas crianças de 10 anos a comunicarem e a perguntarem ao bebê: tu queres comer? É isso? E eles a acenarem ou a pedirem. Tranquilamente, ou estão numa brincadeira e eles pedem para continuar a brincadeira dizendo que querem mais. E eles, está bem. Ou então tranquilamente dizem: agora não posso. Tudo se gera aqui, é um ambiente muito mais. Mas olha, é isso, e podes agora ter a contar. Houve uma mãe nossa que teve exatamente o receio que passava agora para partilhar, que era: o meu filho vai fazer gestos, então isto vai atrasar a fala, não foi? Foi, e até há pouco tempo ela depois disse: não, isto é só uma mentira, os gestos facilitam muito e eu consigo compreender o que é que ele quer de mim, não é? Não estou só a tentar adivinhar, não é? E passa muito a confiança, não é? Que eles ditam em nós, nos pais, de ok, percebes-me, tu estás aqui, eu faço o gesto, mas depois eu também, como já sei o gesto, também já associo a palavra, porque o gesto é sempre associado à palavra pelo adulto, eles vão aprender cada vez mais a facilita, não é? A língua. Este também precisou de processo. Ela aceitou. E agora é das mães que diz: não, faço, por favor, faço. É isto que nós vamos também ter aqui. Uma mãe, eu me veio para aqui realmente muito pequenino. Ao dia de hoje, ele consegue nos comunicar, nunca mais nos esqueço. Foi o inverno passado, ele conseguiu comunicar que doía a garganta. O que é mais comunicativo que ele estar connosco no fraldário e nós em conversa com ele e ele comunicar que doía a garganta? Portanto, o que é que eu quero mais do que dói? Isto. Okay? Compreendes que é isto? Até a própria intervenção, né? Quando ela até comunica connosco, a intervenção do pediatra, né? quando eles se vê, da capacidade, e realmente isto tornou-se mesmo muito evidente, mas foi bom, porque foi realmente uma família que confiou. Nós pedimos que isto fosse uma extensão do que nós fazemos cá, e hoje é... Sim, e muitos deles começaram rapidamente a fazer gestos, nós ainda não o praticávamos, e por eles praticarem, nós o fazemos, não é? Do lavar, é intuitivo, lavar os dentes. Então, nós vamos ver, e é assim. Nós falamos assim, nós comunicamos assim entre nós estamos longe, até entre adultos, isto é muito mais tranquilo, nós estamos em pontas, para quem não nos conhece, nós estamos num espaço privilegiado, nós neste momento estamos a falar com vocês do edifício mais alto da zona aqui da escola, mas se alguma de nós estiver no lado de baixo e precisarmos de comunicar, é muito então o comer é toda a hora, portanto eu chegar aqui à pessoa, vou mudar a fralda, eu consigo o bebê ao colo e explicar a alguém que é necessário mudar-lhe a fralda, e algum de nós pede 1 minuto, 2 e já vamos, ou seja, e todos os adultos, isto inclui famílias, equipa, as outras crianças mais velhas que estão connosco, isto acabou por ser uma extensão, é muito isto. Mas há muita gente também que questiona, sabe, em relação a esta introdução. É mesmo, é perder a fala. Vamos deixar cair a fala. Sim, e há quem se preocupe com, parece ser algo artificial que estamos a introduzir, não é? Há muito essa preocupação, principalmente para quem procura parentalidade consciente e quer usar a naturalidade do desenvolvimento. Então questionam e já nos questionaram, e eu agradeço quando o fazem, porque dá para perceber também que crianças é que podem ainda andar por aí. Da mesma forma que nós falamos para os bebés, não é? Os gestos surgem naturalmente. Nós não sentamos o bebê para ensinar nenhum método. Não é? Existe uma metodologia assim, no entanto, não passa por vamos mostrar estas imagens e ensinar este bebê e agora faz o leitinho. Então, tem a ver com as rotinas.
E eu acho que também tem muito a ver, mas se nós levarmos isto até para uma outra ótica, que é muito também que eu consigo ter aqui com quem nos visita, que é, nós efetivamente temos como valores a autonomia e a forma como a promovemos. E é muito, eu sou questionada com frequência em relação a esta autonomia nas crianças de idade assim tão novinha, não é? E então é mesmo esta é a maior capacidade que nós podemos dar. Portanto, a partir do momento em que promovemos uma comunicação viável, que no fundo é uma comunicação muito possível, que capacita, que crescermos a sermos autónomos desde muito cedo. E esta minimização como isto é uma autoestima que também está a ser promovida, e as frustrações então é muito evidente. Imaginem perguntar a um bebê o que é que ele quer comer e ele decidir entre a banana, a maçã ou o iogurte, não é? Estamos a falar de autonomia, estamos a falar de... Ele também pode escolher, não é? Nós podemos ter algumas opções e ele saber exatamente aquilo que ele quer. É tão bom quando começam mesmo a usá-los, porque numa fase inicial é uma coisa muito tosca ainda, como é normal, não é? Então, quando começam a usar, então não quero mais, e das primeiras vezes que usam, pelo menos a nossa experiência tem sido, a primeira vez que usam o gesto é uma coisa tranquila. Se nós não percebemos à primeira, se ficamos na dúvida. Sim, é verdade. Tu queres mais ou já acabou? Não se vê tu fazer. Queres mais ou já acabou? E ele fica ali mais frustrado. Eu não percebi, não é? Eu é que não percebi. Vou lá, então queres mais? Queres mais? É isso? Então tenho que dar mais um bocadinho. Não! Então, e isto também ser uma coisa respeitada, portanto, nós também podemos querer ter todas as ferramentas possíveis e imaginárias, e depois a aplicabilidade e o respeito que temos por isto, se ele não acontecer, é uma coisa que só por si não vai funcionar. Mas há muita gente que nos questiona em relação à introdução dos gestos. Porquê? Porque não nos é intuitivo. Hoje, nós temos uma das nossas famílias que nos está aqui a assistir e até comentou que já em casa aplicam isto e também comunicam entre eles já com os gestos. Ou seja, há também aqui depois esta partilha entre quem já aplica de ok, estamos, é verdade, porque não nos é intuitivo falar e usar gestos. Mas a verdade é que isto é pensado, por isso é que a educação também é uma coisa que nós pensamos, e isto é uma escolha, educarmos desta forma e capacitarmos as nossas crianças desta forma, mas é quando nós nos apercebemos que isto depois passa a ser efetivamente algo muito intuitivo. Estou certa? Sim. E tem de ser divertido, tem de ser divertido. Por exemplo, quando ensinamos o gesto, sei lá, de crocodilo, não fazemos crocodilo, fazemos crocodilo, não é? E brincamos e cantamos. Tem de ser algo divertido, e os bebés captam a maior atenção quando nós fazemos de forma divertida. Eles vão querer comunicar. Eles vão querer comunicar sobre as coisas que eles veem. Então, os livros são muito, muito interessantes, porque nós temos bebés a lerem sozinhos. Eles passam a página e estão a fazer o gesto daquilo que eles estão a ver. Portanto, a comunicação torna-se algo muito atraente para o bebê. Ele vai querer comunicar sobre tudo, porque de repente deram-lhe uma ferramenta que lhe torna capaz de o fazer. Então é esta sensação de competência. E nós vemos a postura deles. Eles vêm ter com o adulto, fazem o gesto, há uma resposta, há uma retribuição daquilo que eles precisam. Às vezes há só o reforço de verbal daquilo que eles estão a nos dizer. Já eles pensam, não é? E a postura deles é de uma pessoa importante. Não é? Eu consigo comunicar e eles me compreendem. É isso, eu estou aqui. E agora que eu estava agora a dizer, nós percebemos muito disto, é quando nós repetimos numa fase inicial, principalmente ok, não, como a Débora estava a dar um exemplo, ok, não queres mais. Aquilo até é um peso que sai dos ombros, é tipo, isso, obrigada. Não tenho que chorar de formas diferentes para me entenderem. Acontece mesmo muito isto, esta questão do choro é flagrante, e há bocado estávamos a partilhar que assim que há uma família cá vem, ou com um bebê muito pequeno, ou ainda grávidos, e efetivamente estão nesta procura das primeiras coisas que já leram sobre baby signs.
já perceberam o que é que podem fazer, o curso que podem fazer, de que forma é que se podem informar mais sobre isto e os benefícios disto, e depois, coitadinhos dos nossos meninos, não é? São quase umas cobaias às vezes, porque nos ajudam a mostrar, não é? À semelhança daquela mãe que eu agora estava a referir, que teve que passar por este processo e que hoje, olha, no último que estiveste, né? Qual foi a partilhada que ela fez? Foi mesmo assim, eu até partilhei contigo, que foi a melhor coisa, eu não conseguia compreender o meu filho e agora eu já o consigo fazer. E ele não fala, ele só comunica comigo. É a melhor coisa que vocês. Não, vocês têm que aprender. Vocês têm que perceber como é que funciona. Eu tive 2 bebés baby signs cá em casa, onde estão bem a ver a loucura que é. A Luísa, ela já tem 3 anos, fala pelos cotovelos, ainda faz alguns gestos que eu fui mantendo, só porque sim. E ela com 1 ano de idade tinha no seu vocabulário 50 gestos. 50 coisas diferentes que ela conseguia distinguir, além de compreender, comunicar. Isto te dá vontade de lançar esse desafio a novas famílias, sejam só que nos estão a ouvir ou até famílias que venham integrar a nossa escola, ou mas que se desafia até nesse sentido. Nós temos agora 2 bebés a entrar, não é? Em fevereiro, em janeiro, que são irmãos até de crianças que já cá estão e estão perfeitamente a tempo. Eles estão com que idades? 4 meses, 4, 5. Uau! Há uma coisa fantástica nessa idade, com gestos, que é a compreensão. Eles não têm ainda a capacidade motora de repetir e fazer os gestos, apesar de que já temos bebés de 4 e 5 meses a fazer este do leitinho, assim sim. já temos relatos desses, mas o que acontece em relação à reação que eles começam a fazer aos gestos. Então, imaginem que vocês já estão habituados a fazer o gesto de leitinho sempre que ele vai beber o seu leitinho. Quando o bebê começa a fazer a conexão de uma coisa à outra, imagina que ele está a ficar agitado por causa da fome e vocês estão a calcular que possa ser o leitinho e perguntam, é leitinho? Vamos buscar leitinho? E vem. Eles acalmam-se e dá-vos tempo de preparar o que falta, porque já sabe, ok, esse bebê já me compreendeu, já sabe que o leitinho está a caminho. Podem ser meros segundos, mas é o suficiente para ter um grupo calmo, por exemplo. Né? Nós sabemos que os choros contagiam. E nós queremos que os bebés se sintam bem e compreendidos. Nestas idades é fundamental. Muitas vezes perguntam, mas com que idade? Será que é muito novo? Confundem com a idade em que o bebê realmente começa a fazer gestos e esquecem-se deste benefício prévio. Sim, muitas vezes quando nós estamos a fazer o gesto, a criança também percebe, como nós percebemos, a frustração dela acalma, não é? E também ela consegue esperar, neste caso de fazermos o leitinho ou de preparar qualquer coisa para ela consegue ter essa calma de... É o início da frustração que começa desde muito cedo, não é? É isso, eu acho que é exatamente o que a Sala agora estavas a dizer, que é a ignorância da nossa parte muitas vezes, por isso é que é importante irmos atrás deste tipo de informação, é percebermos que a compreensão está lá, mesmo que nesta fase ainda não exista a capacidade motora de comunicar. Mas depois há esta comunicação que acontece, é a nossa cara, portanto facialmente eu consigo dizer que sim, que não e do género, compreendeste e percebermos que fisicamente aquilo é uma coisa que vai tranquilizar num bebê. Numa outra fase conseguimos efetivamente comunicar e a nossa preocupação passa a ser se isto atrasa a fala. Numa outra fase, nós vamos só mudando a preocupação, na verdade, em vez de irmos só tranquilos aqui na viagem. Mas muitas vezes o que acontece é nós ficamos com aquela dificuldade, nós adultos, ficamos com aquela dificuldade em que ferramentas é que eu vou dar à criança ou como é que eu a posso ajudar a gerir frustrações aos 2, 3 anos, que é quando a coisa começa a ser assim mais... E muitas vezes a fase do morder, coisas até que nós nos estamos a manifestar. Porquê? Eu ainda não falo, eu efetivamente não tenho nenhum tipo de ferramentas e às vezes é preciso usarmos até estes marcos assim mais não são chocantes, mas pronto, fazem mesmo parte do desenvolvimento como, ok, uma criança que vai conseguir comunicar, isto vai mesmo minimizar. Nós introduzimos aqui um gesto da partilha, isto veio aqui do mergulho e de um bocadinho aqui o partilhar o ar e tudo mais, e eles partilham, quando querem algum tipo de partilha de um brinquedo ou assim,
É assim, lá está, isto tem os timings deles. Nós não estamos ali naquele segundo, eles tentam. Eles, primeiro eles usam o símbolo, o gesto, eles tentam partilhar. A coisa não se deu, eles depois vão lá fisicamente ou em pouco. Pronto, isto com crianças de 1 ano e meio, 2 anos, é mais ou menos aqui esta idade que nós estamos aqui a falar. Mas há esta preocupação de eu vou tentar, eu vou perceber. E depois, como eles já se compreendem, eles começam a fazer que não, ou a chamar o adulto, ou a pedir para esperar. Eles pedem para esperar, o outro espera, não é? Não há ainda uma percepção temporal, mas o outro espera, ele brinca mais um bocadinho e volta a pedir para partilhar. Isto é uma comunicação maravilhosa. Mesmo. E olha a quantidade de... Para já é substituir comportamentos agressivos por comportamentos não é, de empatia, de inteligência emocional, e numa idade que é empurrar ou bater ou morder, não é? Porque ter aquele brinquedo são as únicas opções e deixa de ser as únicas opções. Eu lembro-me de uma situação de um bebê que parecia estar triste, alguma coisa aconteceu. E a educadora pergunta se ele está triste, ele diz que não, que está zangado. Está zangado e conseguiu explicar o porquê, não é? Falou da bola, do colega, portanto aconteceu ali qualquer coisa que a educadora não teve a oportunidade de assistir. E estamos a discernir sentimentos, não é? Emoções, numa fase em que nem sequer existem palavras. Às vezes nem os adultos conseguem ainda. Então, nós podemos... Mas até isso, ou seja, mais uma vez, é mostrarmos, porque depois também já há cada vez mais pessoas sensíveis a esta questão do desenvolvimento emocional, de conseguirmos falar sobre as emoções e tudo mais. Mais uma vez, é uma ferramenta que é trabalhada desde cedo, desde os primeiros meses de vida, e o que nos capacita daqui para a frente. Eu acho que também e esta relação com os adultos é muito positiva, esta relação de nós termos adultos à nossa volta que nos compreendem de uma forma ou de outra, ou que pelo menos há um esforço para esta compreensão. Um esforço efetivo, não é? Ok, eu estou com calma, nós vamos nos entender, nós vamos nos conseguir perceber. Há um leque de gestos que nos vai permitir aqui perceber alguma coisa e depois a partir daqui leva-me, aponta, mostra, depois temos sempre esta parte, não é? Mas esta capacitação, este olhar para um bebê e perceber a potencialidade que lá está, não é? E o bebê poder confiar naquele adulto, não é? E depois os pais, não é? Os pais saberem que aquele bebê vai ser compreendido por outro adulto que não apenas com eles. Não é? O trabalho que se faz em casa e o trabalho que se faz na escola ser um só, a nível da comunicação. Eu sou suspeita, mas é das melhores coisas que podemos ter com os nossos filhos. Esta possibilidade deles nos comunicarem. O meu filho, o primeiro gesto dele, juro que eu achava que ia ser leitinho, porque ele queria mamar a toda a hora. Ele já mostrava os sinais de poder conseguir fazer gestos. Aos 7 meses, nada de gestos. Aos 8 meses, nada de gestos. Eu, filho, eu sei que estás quase. Nós fazíamos muito o gesto de leitinho. Fazíamos muito o gesto de leitinho, mas eu já fazia vários, porque ele já mostrava interesse em várias coisas. Espera, filho. Como é que é? Pois é. Ela estava a fazer o gesto de leitinho. Era o cão do vizinho, era o gato que passava, portanto eu já tinha introduzido diferentes gestos que ele me foi mostrando estar curioso. Mas o leitinho foi desde a maternidade. Eu digo que eu era a maluquinha a fazer leitinho na maternidade. O primeiro gesto dele foi aos 9 meses. Ele estava a gatinhar. Agora imaginem um bebê, carequinha, budinha, a gatinhar em minha direção, olha para mim e faz-me um gesto de papá. Caiu tudo. Papá, filho, papá. Ele faz-me um sorriso de confirmação, tu compreendeste-me, vira as costas, volta a gatinhar, olha assim de lado para mim e volta a fazer o gesto. O papá foi trabalhar, amor. Ele faz com um grande sorriso. Eu não acredito, eu estou a falar com um bebê de 9 meses, eu simplesmente sei que ele me está a perguntar pelo papá, ou está a pensar no papá, ou algo assim, simplesmente porque ele sabia aquele gesto.
e nada me fazia suspeitar que seria o primeiro gesto dele, porque era o que ele quis comunicar. Ele, no mês, dos 9 aos 10 meses, adquiriu 7 gestos diferentes. Fez-lhe o clique, ele percebeu o mecanismo da coisa e ele viu que era útil de alguma forma. E a conexão, aquele momento foi muito, muito especial. Tenho a certeza que vocês têm momentos assim. Diz? Era útil e havia reciprocidade, não é? Eu fazê-lo não é vão. Sim. Este primeiro gesto, este primeiro impacto do programa, muitas vezes é quando cai a ficha aos adultos de que isto é qualquer coisa de especial, porque de repente abre-se uma janela à mente daquele bebê. Temos exemplos de um bebê que olha para um brócolo e faz o gesto de flor. É isso que ele está a interpretar. A Luizinha uma vez nós tínhamos um livro da biblioteca, que tinha uma parte um bocadinho rasgada. Eu tenho isso gravado porque foi um dos momentos que eu estava a filmá-la. Ela estava a ler e a fazer gestos, aproveitei para filmar e de repente, numa imagem que eu acho que era um bebê a tomar banho ou a comer, algo assim, ela faz um gesto dói-dói. Como assim dói-dói? O rasgão do livro estava no desenho da cabeça do bebê e realmente, na perspectiva dela, e eu voltei a olhar para a imagem, eu vi, filha, achas que o bebê tem um dói-dói na cabeça? Porque ela fez o gesto de cabeça e o gesto de dói-dói. Eu, não, meu amor, olha, o livro é que está rasgado, como é que eu vou explicar isto à minha filha? Tinha que ver Mas de repente, abre-se a janela à mente do bebê. De repente, eles têm a possibilidade de dizerem aquilo que estão a pensar, que é diferente do que o adulto acha que eles possam estar a pensar. Isto é precioso mesmo. Isso, comunicar. Dar espaço à criança. Sim. E nós acabamos por falar muito mais com um bebê que nos comunica com gestos do que um bebê que não tem esta possibilidade. Isso é uma das explicações pelo qual há maior desenvolvimento da fala. Porque nós sabemos que bebés que ouvem mais, não é? Que as pessoas conversam mais, são mais propícios também a tentar falar mais. Então os bebés que estão numa iniciativa de conversas, imaginem, estão na rua com um bebê, apontam para algum lado e vocês perguntam o que foi, o que vês? Ele depois faz o gesto passarinho. Um passarinho. Tu viste um passarinho? Eu não vi. Como é que era? Portanto, nós enxergamos de palavras. Porque é isso, também há cada vez mais esta sensibilidade, há cada vez mais esta noção e sensibilidade também para o bebê, mas há muita gente que ainda não sei, que não se sente ainda muito à vontade para falar com o bebê, nomeadamente falando assim, exatamente da mesma forma, da mesma forma que nós estamos a conversar, ou porque do bebê, lembrar muitas palavras, também é o desbloqueio da própria comunicação do adulto com o bebê. Nós próprios também, assim, acho que neste contexto nós já comunicamos muito assim, com eles, de uma forma muito... Mesmo os pais já... Não, tenta fazer este gesto. Eu acho que aqui é um bocadinho ao contrário. Eu vejo no vosso programa que há muitos pais que vão para as escolas ensinar. Aqui nós tentamos fazer um bocadinho ao contrário. Nós tentamos ensinar aos pais, ou passar-lhes, sensibilizá-los, sim, nisto. Para que isso seja fluido, não é? E para que a comunicação seja mais natural, sim. E que ela, é isso que ela vai acontecendo. Também somos nós muito que promovemos esta conversa em crianças mais velhas ou não, esta conversa de porque eles não partilharam connosco o que é que foi o dia deles na escola, não sei o que é que ele quer. Isso. Então nós tentamos aqui estar até por essa conversa mais tranquila e usar e chamar as coisas pelos nomes e falar
também isto, eu acho que também facilita muito, é verdade. Mas olha, Sábula, uma das perguntas aqui das famílias tem mesmo a ver com esta introdução. Como é que eles usam os gestos? Como é que de hoje para amanhã os pais que nos estão aqui a ver e dizem, olha, decidi é por aqui, antes de começar a fazer aqui a formação, como é que isto vai funcionar? O mais importante é perceber os interesses do bebê, não é? Os interesses e o que é que pode ajudar a reduzir frustrações que vocês veem os bebés a sentir, não é? Dependendo da idade, não é? Imagina, se é um bebê muito pequenino, um gesto muito simples é o leitinho e é do interesse da maioria dos bebés. Portanto, usando as rotinas é uma boa forma de introduzir gestos, porque as rotinas repetem-se ao longo do dia. E nós sabemos que os bebés aprendem também com a repetição. Repetição divertida, não é aquela repetição aborrecida, tipo, pá, agora faz assim. Portanto, se é na hora do leitinho, nós dizemos, olha, leitinho, é leitinho. Não é? Sim. Portanto, usar a palavra e o gesto é introduzir gestos. Simples. Usar a rotina é introduzir gestos. E não é preciso, atenção que nós alertamos isto muito nos nossos workshops, porque às vezes temos uma grande vontade, nós vemos aqueles vídeos de tantos bebés a fazerem gestos e queremos que o nosso bebê tenha essa capacidade, que quase que queremos tanto que acabamos por forçar o bebê a fazer o gesto, a dizer, vá, é o leitinho, o bebê já está a chorar porque quer o leitinho. É o leitinho, faz lá o leitinho. Não queremos isso. Não queremos isso. Se o bebê estiver na maminha ou estiver no biberon, calminho, a comer, então dizer, é o leitinho, não é bebê, é o leitinho. E dar-lhe a oportunidade de olhar, de ouvir. Portanto, é na tranquilidade que se introduzem os gestos. E também não é suposto se introduzam logo 40 gestos numa primeira fase, ou seja, que os gestos vão acompanhando aquilo que são as necessidades, as frustrações, o desenvolvimento, Sim. certo? Sim, e nós ajudamos os pais, no caso dos pais, a criarem um plano dentro daquilo que possa ser a necessidade para aquela família, para aquele bebê. E é bom perceber o que é que o nosso bebê poderá utilizar. Não é na ótica do adulto, é na ótica sempre do bebê. Houve uma mãe que introduziu os gestos na hora da refeição porque achou que fosse útil. Aquele bebê pedir o comer, pedir mais, pedir água. E aquele bebê já tinha todos os sinais de poder começar a fazer gestos, mas não estava a fazer. O que é que acontecia com este bebê? Ela odiava a hora da refeição. Era daqueles bebés difíceis de alimento, difícil de ver. Portanto, má escolha, foi só uma escolha do contexto. Foi só mudar para o contexto de outro interesse daquele bebê. Neste caso, mudaram para os animais, porque aquele bebê adorava ler determinados livros de animais da quinta, animais selvagens, e foi assim. E depois daí passou para a refeição naturalmente. Portanto, é mesmo muito importante perceber da ótica do bebê o que é que lhe pode ser útil comunicar e não aquilo que nos dá jeito que ele comunique. Exato, é isso. Eu acho que é isso e é também associar a esse momento de tranquilidade, porque nós também o fazemos aqui todos os dias, a toda a hora, são várias as crianças também que o fazem, mas lá está, temos crianças que lhes faz sentido, outras que apenas percebem, dão um sinal que sim, não é? Visualmente, está tudo bem. São crianças que sim, é só através desta expressão facial que, ok, é isso, obrigada por teres entendido, mas realmente, e pode haver vários fatores, pode ser o fator de efetivamente em casa não haver esta continuidade, pode ser que não faça sentido, o que for, mas que realmente há uma fluidez na nossa comunicação muito maior do que se não usássemos, é um facto. E ao mesmo tempo não haver esta imposição que todos tenham que fazer, ou de que haja timings para todos fazerem, ou qual vai ser o primeiro gesto que vão utilizar. Acho que é muito isto. É também associarmos a isto, à semelhança de quase tudo, já estamos a falar de crianças e de bebés em particular, a este respeito pelo tempo e por aquilo que lhes faz sentido. Lá está, tu tens 2 filhos e a experiência com os 2 não foi igual, certo? Não foi mesmo. O Rafinha começou o gesto dele aos 9 meses, a Luísa foi aos 6, e foi o gesto de leitinho, lá está, o que eu gostei no primeiro foi no segundo. Sim. E
e temos mesmo que respeitar o desenvolvimento deles. Ela teve ali uma fase entre os 7 e os 8 meses, penso eu, que não fez gesto nenhum. Ela com 7 meses já fazia 2 ou 3 gestos, foi muito rápida a aquisição dela por tão nova que ela era. Não fez gesto nenhum porque o foco dela estava a aprender a gatinhar. Portanto, e eu sei que isso faz parte. A partir do momento que ela voltou a interessar-se e o foco dela já estava mais disponível para a comunicação, então a aquisição dos gestos dela foi de acordo com os interesses dela e ela ganhou muitos gestos. No total chegou a ultrapassar os 60 gestos, porque ela queria comunicar sobre muitas coisas. Sim. É maravilhoso. Há bebês que com 10 gestos fazem a festa, que eu não quero assustar ninguém com os números. Isso não interessa. Há bebês que são mais focados na comunicação, outros que são mais focados em destruir a casa. Portanto, cada um no seu galho. Mas no caso dela era muito ávida para comunicar. O meu filho chegou aos quase 40 gestos, depois transitou para a fala. Ambos transitaram para a fala no mesmo timing, foi 16, 17 meses, e foram decaindo os gestos, que é uma das outras preocupações. Assim, depois eles não ficam agarrados aos gestos, não. Da mesma forma, do gatinhar eles querem andar e correr de preferência, da fala é a mesma coisa, eles saem do gesto para falar porque é muito mais eficaz e mais fácil. Até lá eles usam... Eles conseguem comunicar, as nossas crianças que frequentam aqui a quinta, eles comunicam connosco, felizmente, e com a família direta, porque de resto, se eles forem para qualquer outro ambiente, dificilmente alguém, quer dizer, isto é comer, obviamente, mas dificilmente alguém vai perceber o que é que eles estão a querer dizer com isto, não? Alguém vai olhar para eles e vai fazer palminhas, eles vão pensar, não é nada disto, não é palminhas que eu quero, vê lá se me percebes, eu vou fazer mais uma vez, porque há tanta gente que me percebe, tu também vais entender. Ou seja, sim, falar é muito mais eficaz, acho que é muito por aí. Nós temos aqui de quem não comunica, estão a falar, ou seja, não é mesmo por aí. Aliás, nós temos, o nosso exemplo foi efetivamente o Henrique, não é? Que quando veio já falava, já tinha ali um leque de gestos próprios, portanto a família foi criando os seus gestos. O sentimento estaria lá, mas foram aplicando os deles. E ele hoje comunica em 3 línguas diferentes, portanto, e tem 2 anos e meio, portanto... E quando não quer falar, recorre ao gesto. Sim, quando não lhe apetece falar, é isso, ele recorre a uma data de gestos. Os meus filhos já falavam e faziam gesto mais quando tinham a boca cheia. Então, o dele é muito curioso, o dele é quase sempre para pedir ajuda. Então... Lá está, mas se nós formos refletir sobre isto, dificuldades de algumas crianças pequenas, o pedir ajuda, o pedir desculpa, o reconhecer, lá está, a necessidade do apoio de outra pessoa ou o próprio erro, é uma coisa que ele sofre muito, é o pedir ajuda ainda através do gesto. E nós tranquilamente, é ajuda que ele sabe perfeitamente dizer que sim, ele sabe perfeitamente pedir ajuda, não é? Bem, eu vou-te ajudar, precisas de ajuda com o quê? Depois ele aí já... Lá está, e também isto, é esta noção nossa de continuar a estimular o discurso, a complexidade das frases, ou seja, este conhecimento. Sim. Por isso é que nós também vamos alargar agora o curso e vamos até fazê-lo com mais elementos da equipa, a equipa efetivamente aumentou. Vão fazer a certificação da equipa toda para estarem todos em sintonia. É extraordinário. Agora, entre vocês é que vão estar mesmo a fazer muitos gestos. É isso, esperemos mesmo. É porque facilita tanto. Facilita. As palavras às vezes não vêm mesmo acrescentar grande coisa, né? Se nós conseguirmos comunicar, nomeadamente... Sim, os casais contam mesmo no supermercado, um está longe do outro e estão a pedir o leitinho ou qualquer coisa assim, de mais longe. E esta comunicação, eu acho que também tem muito desta tranquilidade entre os baby signs, tem muita coisa.
E a quem tenha dúvidas, aos nossos pais, obviamente, que podem colocar connosco e contigo, eu tenho a certeza que sim, e a convidar-nos a irem saber um bocadinho mais, porque mais do que nós já conseguimos partilhar aqui, uma experiência aqui mais de escola, num outro contexto, fora aqui deste núcleo familiar, e atua muito desta visão mais profissional e, obviamente, este conhecimento também do desenvolvimento dos bebés. Só partilhar então aqui, eu tenho visto aqui alguns dos comentários que estão a rolar e eu inclusive quem perguntasse até pelas nossas outras unidades, que ao contrário do que nós estamos aqui a falar, não têm bebés, pelo menos estas duas unidades que eu vou falar, é a de Braga e a de Vila Nova de Mil Fontes, estão em funcionamento, portanto que entrem no nosso site e que vão saber mais. E também esta importância desta formação. Ao caso aqui estamos a falar desta formação específica para bebés e deste conhecimento, mas esta necessidade de termos uma equipa que funciona em uníssono e que está por dentro daquilo que tem sido também as potencialidades. Quem cá chega também é fantástico. Pessoas novas que nos vêm conhecer e pessoas que agora integraram a equipa também ficam fascinadas com esta forma de comunicar. Mas eles fazem. E nós, mas tem que perceber disto e de outras coisas, mas eles fazem, claro, e nós também. Pois é. Ai, mas às vezes esqueço-me de fazer, tudo bem, não isto é para ser tenso, para isto sair naturalmente. Mas eu esqueci, está tudo ok, nós vamos fazer, isto vai ser natural. Como é que é mesmo? Sim, este quer dizer o quê? Ele fez-me isto. Também esta conversa entre nós, ele fez-me isto quer dizer o quê? O que é que tu achas? Ele agora está a dizer o que quer, não quer, vai fazer aquilo, estava a brincar. Então, eu acho que é isso, é uma aprendizagem para tudo e é perceber que só nos acrescenta. Sim, olha, mesmo parabéns por essa decisão. Nós sabemos a diferença que isto está a fazer na vida dos bebés, mas também na relação com os adultos que estão com eles, não é? Porque a frustração também é nossa. Nós queremos muito entender estes bebés, nós queremos muito ajudá-los naquilo que eles precisam e ficamos muito, muito frustrados quando não estamos a conseguir chegar lá. Houve uma situação com a minha filha, apenas uma, em que eu me senti de facto muito frustrada por não compreendê-la. E atenção, ela usava gestos, já tinha algumas palavras e usava sons ou partes das palavras. Espera, filha. E como o programa Baby Signs é flexível, acaba por também acolher gestos inventados por bebés ou adaptações que nós façamos dos gestos, porque em casa nos dá jeito de uma determinada forma. E aquele gesto que ela me estava a fazer e a tentar falar, eu não sabia o que era. Eu fiquei mesmo... Pela primeira vez que não estou a perceber, filha. E ela fazia nhanhanhã, fazia o som e o gesto. Eu olhei à volta a tentar perceber o contexto. Eu não estava a chegar lá, comecei a adivinhar. É isto, filha? Ela assim, a olhar assim muito suspeita para mim. A minha mãe não me entende agora. E ela atira com aquilo. Eu ia dando bonecos, bola. Eu assim, porque se a bola ela sabe fazer, era o quê? E não, ela vira-me as costas, muito zangada, e vai-se embora. Desistiu de mim, desistiu de comunicar comigo. E eu não consegui perceber, até hoje eu não sei. E eu pensei, é isto que os pais sentem constantemente com bebés desta idade. É? E ela já fazia 50 gestos que eu conseguia compreender. Aquele 1, deve ser o 51. Ela fazia 51, tu identificavas 50. Exatamente, 50 que eu identifiquei. Portanto, mas isso fez-me refletir, caramba, é isto constantemente, nestas idades, que eles querem expressar e não têm como, ou não são claros o suficiente, causa mesmo muita frustração aos adultos e aos miúdos ainda mais, né? Porque eles querem mesmo transmitir algo que não conseguem. Portanto, isto com grupos de crianças. Houve uma vez que eu estava num grupo de crianças de creche, numa sessão, espera filha, espera meu amor, e uma menina nova, estava no grupo, nós estávamos a brincar com aqueles paraquedas coloridos, a subir e a descer, é uma brincadeira que eles gostam muito, e no final eu estava a arrumar, eu disse que agora já tinha acabado, que era a hora da história. Sentaram-se todos, porque os outros já estavam todos habituados à rotina, menos esta menina, que fica a olhar para mim a fazer o gesto mais.
Olha, eu sei que tu queres mais, mas agora acabou, agora é a história, tudo a reforçar com os gestos. Ela volta a olhar para mim e faz o gesto mais. Eu sei que tu queres mais, amor. Porque isto é uma coisa boa do Baby Signs, é mesmo que tenhamos que dizer que não, eles sabem que nós compreendemos a mensagem. E voltei a repetir e repeti os gestos seguintes. Ela faz mais uma vez o gesto e eu repito exatamente. Os outros calmíssimos sentados à espera a ver isto. Na vez seguinte ela olha para mim e faz-me um gesto, acabou, e faz-me um gesto de livro. Eu, sim, agora acabou, vamos sentar a ver um livro. Ela foi-se sentar. Olha a Portanto, diferença. ela precisou de repetir as vezes suficientes para encaixar a mensagem e eu tive que ter a paciência de passar-lhe a mensagem e reforçar várias vezes e a coisa fez-se. Portanto, ela sabia que eu tinha entendido a mensagem dela e eu mantive a assertividade de dizer, olha, agora é assim, outro dia a mais. E calmamente foi sentar-se, apesar de não ser aquilo que ela queria naquele momento. Mas são oportunidades que tivemos. Mas deste uma coisa importantíssima, que foi a calma que tu tiveste e para aquele momento e a necessidade, esta consistência, isto resulta para muita coisa, a consistência daquilo que nós também estamos a fazer e a coerência daquilo que nós estamos a querer passar, porque eu compreendo, e verbalizar o que é, eu compreendo que tu queres mais neste momento, não é isso que vai acontecer, por isto, por aquilo, eu compreendo novamente que tu me queres muito mais, mas, então isto, e acontece com bebés, com bebê a usarmos baby signs, ou seja, de que forma for. Lá está. Falamos de baby signs, ver que tudo isto são práticas que nós efetivamente conseguimos aplicar aqui no nosso dia a dia e que se traduzem precisamente nisto, nesta tranquilidade, nesta calma, nesta consistência, precisamente o que tu referiste mesmo agora. Obrigada. Olha, muito obrigada eu pela oportunidade. A Luizinha. Obrigada, olha, estou ao dispor para qualquer questão que surja e terei todo o prazer. A nossa missão é mesmo de fazer chegar o programa Baby Signs a todos os bebés. E obrigada por vocês fazerem este trabalho este trabalho tão respeitador, que é o que se quer na mulher. São filosofias e formas de estar diferenciadoras, não é? Porque nós já sabemos que o tradicional já não se adequa aos nossos bebés. Obrigada. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, tchau, tchau.